perimenopausa, é essencial que vários dos seus órgãos estejam funcionando para você poder metabolizar esses hormônios, não ficar esses resíduos e dar esses calores ou dar alterações de humor muito fortes, né? Então, sua digestão funcionando, ela facilita o processo de troca hormonal do seu sistema. Da mesma forma, isso vai facilitar em muitas outras áreas, né? Então, acho que eu já falei um pouco por enquanto, vou passar a palavra para a Luísa, e depois a gente volta e faz umas recomendações práticas, né? Porque até agora está na teoria. Beleza. Interessante o que você comentou, porque é muito legal a gente ver como a ancestralidade ela vai trazendo de volta a ciência, a temática, né, que ela aborda, corroborando. Você falou do leaky gut, né, que em português fala-se permeabilidade intestinal. E isso agora está na moda, né, na comunidade científica, assim, de a grande causa de todos os males é a leaky gut, e está todo mundo preocupado com isso e ligando alergias alimentares a isso, porque a alergia alimentar começa justamente de uma fraqueza. Ixi, acho que a Luísa tá com um problema na internet ainda. É, vai e volta, né? Aham. Acontece. Você vai ter que ir levando aí, Paulo. Então, vamos continuar a aula, tudo comigo. Ela caiu tudo, né, na verdade, aí. Voltou. Oi. Pronto. Nossa, foi uma queda agora abrupta, agora acho que não vai cair mais. Mas intestinal que hoje em dia, falando, né, ciência, século XXI e tal, é o que o Ayurveda e a medicina chinesa, de certa forma, mas o Ayurveda já dizia com essa questão do ama, né? Uma coisa que vai acumulando toxinas putrefadas, como o Paulo mencionou. Realmente no nosso... Alô? Oi. Oi. Luísa, quer tentar desligar sua câmera quando você fala? Às vezes melhora. Assim? Vamos tentar. Isso, vamos ver se vai. Tá bom, vamos lá. E a questão do... Bom, Alô? Então eu vou trazer mais uns conteúdos pra gente enquanto a Luísa não chega, né? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo sim, Paulo, tá tudo normal. Legal. Bom, então assim, voltando pro assunto da tradição, né, e da medicina ocidental, como a Luísa estava falando, acho que essa conversa, ela já está há muito tempo presente. E uma coisa que eu queria trazer pra gente é clarear uma questão que na Ayurveda a gente tem essa visão da... Eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Acho que para mim fica mais fácil, talvez seja mais claro, assim. Mas é ver a consciência dos alimentos, né? Então, a gente tem, às vezes, essa visão dos alimentos... Não sei se... talvez muitas pessoas aqui são novas, né? Na visão da medicina ayurvédica. Então, para resumir, assim, vamos pensar em dividir... a gente pensa, às vezes, nos alimentos. Tem alimentos que... sei lá, são mais saudáveis, menos saudáveis, alimentos mais gordurosos, alimentos mais isso, mais aquilo, e a gente vê muitas propriedades físicas, né, dos alimentos. Mas também existe uma visão sobre a consciência relacionada aos alimentos. Então, se você for observar, tem um tipo de alimentação dos monges, das pessoas que são mais ligadas a áreas de estudo mais avançada, que querem se tornar, de uma certa forma, mais intelectuais ou espirituais, né? E aí você vai ver que tem uma categoria de alimentos. Muitas vezes você vai em alguns tipos de templo, o pessoal come muito arroz, papa de arroz, sopa de arroz. Em outros eles comem uma variedade maior de alimentos, mas em geral são alimentos, né, que são do grupo sattva, que seria esses alimentos mais puros, vamos dizer assim. Aí existe um outro grupo que é o alimento do guerreiro, né, ou da paixão, muitas vezes se diz, né, que seria, imagina, sei lá, morango com chocolate. Um arroz com um monte de alho, cebola, né? Que não são coisas que vão te trazer uma coisa meio tranquila, que nem você olhar um arrozinho, sem muito tempero. Ele vai trazer um estado de paixão e excitação, né? E existem os alimentos considerados os alimentos da ignorância, que seria, de repente, você comer uma comida estragada,
Uma comida que nos dias de hoje podia ser um junk food, uma porcaria qualquer, que você fala, nossa, meu, isso vai me dar 2 segundos de prazer, né, na hora que encosta muitas vezes na boca, a pessoa gosta, mas dentro do corpo os órgãos vão falar, nossa, Deus me livre, né, dessa coisa. Então, em geral, eles vão gerar consequências negativas. E aí existe essa visão de separação, e eu percebi que, assim, muitas vezes aconteceu das pessoas categorizarem alguns alimentos fermentados como um alimento potencialmente tamásico, um alimento de baixa consciência, né? E por que será que isso aconteceu, né? Talvez isso tenha um motivo. Mas se você for observar mais a fundo, no dia a dia mesmo da comida indiana, você vai ver que existem alguns bolinhos que são de cereais fermentados, né? Por quê? Porque facilita a digestão. Quando aqueles micro-organismos fermentam o arroz, a lentilha, etc., eles pré-digerem, né? A coisa já chega mais fácil pra gente. Tem o iogurte presente, né, no lassi, tem os chutneys que muitas vezes são fermentados, né, as frutas passam pela fermentação. E se você olhar na Índia, eles não têm necessidade de estocar alimentos como são nos países frios, né? Então, onde tem neve, não tem plantação, etc., faz muito sentido que se crie, por exemplo, um chucrute, um kimchi, alguma coisa que vá ficar com aquela vitalidade no inverno. No caso da Índia, não tem isso. E esse alimento ele vai ter uma propriedade de esquentar o corpo da pessoa, né? Porque ela está passando por um momento que ela precisa de mais energia digestiva, mais fogo. Quando você pensa num país muito calor o ano inteiro, se você pensar no Nordeste aqui, né, no pessoal mais no Norte, e você tentar fazer uma comida como, por exemplo, o chucrute dos alemães, que em geral é consumido ao longo do inverno, não faz o menor sentido. Porque você tem que ter um fogo digestivo, mas você não pode ter fogo demais, né? A saúde está relacionada ao equilíbrio, né? Então, mesmo nesses países, se você observar as pessoas que são as referências que a gente teve no mundo, que pesquisaram muito, que recomendam o alimento, eles falam, pelo amor de Deus, não vai comer só isso, né? Não faça um prato de chucrute, coma só chucrute, porque não vai ser bom. Mas coma porções adequadas sempre, né? Traz para o dia a dia, porque vai facilitar. Então, na Índia, como o país é muito quente, quando veio esse período moderno, que a gente globalizou, que dá para todo mundo encontrar tudo quanto é tipo de coisa, o que acontece é que não faz sentido, muitas vezes... Nossa, acho que agora eu estou sozinho, por um minuto. Não faz sentido, muitas vezes, a gente tentar consumir uma quantidade muito grande desses alimentos. Por quê? Se você comer demais uma coisa que te traz calor, é possível que isso te desequilibre, né? A gente precisa da quantidade adequada, né? Nada muito e nada menos. E eu acho que isso é uma coisa que se a gente for observar mesmo a natureza das medicinas tradicionais, a gente percebe isso claramente, né? Eu, na medicina chinesa, vi muito isso, assim. Às vezes as pessoas pensavam, será que a resposta para, não sei, um quadro de câncer seria a pessoa fazer uma dieta tal, detox, com muitos líquidos, muitos sucos, muita coisa? Porque não sei quem se curou de câncer assim, né, vamos supor. Mas nem todos, porque o que é uma doença? Por exemplo, um tumor, alguma coisa. Normalmente é um tecido que não está bem feito, que deu algum problema ali. Alguns deram problema porque tiveram muita água, outros porque tiveram pouca. Alguns tiveram problema porque tiveram uma quantidade extrema, e outros tiveram problema porque não tiveram nada de algum elemento. Então, o que aconteceu foi que quando eles imaginam num país muito quente, que nem a Índia, que grande parte do ano é muito quente, se a pessoa ficar consumindo muito desses alimentos que têm um poder de fogo muito grande, ela se desequilibra. Mas, se ela conseguir comer uma quantidade adequada para ela, daí, nossa, isso é maravilhoso, né? Gente, eu queria saber se vocês podem escrever no chat se vocês estão me vendo e me ouvindo, porque eu perdi a imagem do Eric. Eu tô e também aqui. a da Luísa. Eu tô te vendo. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Tô vendo aqui Paulo? a última mensagem da Maria Conceição. Paulo, tá me ouvindo? Que bom. Obrigado pela resposta. Acho que os dois caíram. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo teve umas tempestades, né? Eu tô aqui também. Então, assim, para trazer para vocês o que eu acho uma coisa prática e importante para a gente levar dessa nossa conversa. Quando a gente entra no mundo da alimentação e a gente começa a conhecer o mundo da Ayurveda, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente
começa a conhecer e ver é a parte dos doshas, dos biotipos, que são formados por elementos da natureza, né? Então a gente vai ver que tem o vata, o pitta, o kapha, um corpo com mais ar, um corpo com mais fogo, um corpo com mais terra, com mais água, né? E em geral a gente tenta orientar a nossa dieta em relação a isso e vai obter melhoras a partir disso. Mas o que eu queria que a gente levasse dessa nossa conversa, que eu realmente acredito que se você prestar atenção nisso vai te dar resultados, né, independente se você está num problema de uma doença crônica ou se você está com uma questão menos grave, só precisa melhorar um probleminha, ou eu quero mais energia, independente do nível que você tiver, tenha o fogo digestivo funcionando, porque sem isso não tem como, sabe? É envelhecimento precoce, é configuração de quadro para formar um potencial problema, né? O nosso corpo, ele tem que funcionar, da boca até a saída bem pra caramba. Então, fogo digestivo, acho que é um fator, assim, e é um fator muito legal, porque se você estiver cuidando da medicina, ou aprendendo, né, também a culinária ayurvédica no seu dia a dia, e você estiver numa família, se morar com sua família, ou, enfim, com mais pessoas, o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm os doshas diferentes, né, e isso já dá alguma coisa ali, porque tem uns que tem que comer coisas mais oleosas, outros que não podem, uns que gostam de mais pimenta, outros que não, mas assim, uma coisa em comum que você pode trazer para todo mundo é melhorar o fogo digestivo de todos, né, então pense nisso, leve isso para casa, é uma coisa muito simples de fazer, né, você pode começar, simplesmente com um único repolho, que você faz uma receita de chucrute e tá pronto, né? A gente tem muitas opções, a gente tem desde as que a gente chama de fermentações selvagens, que é simplesmente usar legumes para fazer alguns tipos de conserva, como o chucrute, o kimchi, os pickles e várias outras coisas, que são, às vezes você faz com um ingrediente, 2, um repolho e sal, se quiser botar um limão, uma cenoura, alguma coisa, né? Também existem as opções das colônias, né? Que, por exemplo, uma colônia que faz um iogurte, um kefir de leite, ou kefir de água, uma kombucha. Não sei se eu estou falando alguma coisa que talvez soe um nome super novo para alguém aqui, né? Porque às vezes a gente não conhece, né? Então o kefir são grãos que existe uma categoria que fermenta um líquido de açúcar e água e outra que fermenta leite e faz uma espécie de iogurte que é extremamente saudável, né? E salve as proporções da relação do consumo do leite e a qualidade do leite, né? Existe a kombucha, que é típica do Japão, que a gente consegue transformar num líquido, assim, extremamente parecido com refrigerante, com espumantes, né? Também existem coisas como o miso, que pode ser usado em muitas receitas ao invés de usar o sal, que é um fermentado japonês a partir de uma pasta de leguminosas, né? Então, assim, existem muitas e muitas opções. Fácil de trazer isso para a vida. Se você ainda não está fazendo, é aquele tipo de coisa que é uma luz que você pode ter na sua cozinha e que talvez ainda não esteja aí, né? E mesmo que já estiver, de repente você pode até ter uma variedade maior. Eu acho, assim, fabuloso da Ayurveda o incentivo dos temperos. Cada tempero que tem um cheiro diferente, que tem uma cor diferente, que veio de uma semente, de um caule, de uma folha, né? O formato dele é a prova viva que ele é configurado de material diferente um do outro. O que isso significa na prática? Que você vai estar ingerindo nutrientes diferentes, né? E a mesma coisa você pode fazer com a fermentação de alimentos. Você pode conseguir alimentos que tragam para você diferentes qualidades, né, de probióticos, de certos tipos de nutriente, né? Então, quando você consome um fermentado com base de leite, você não vai estar consumindo só as propriedades do fermentado, você também vai estar consumindo aminoácidos, né? Está consumindo as proteínas. Em geral, todos eles vão te trazer enzimas. Alguns, a proporção de um tipo de enzima ou outra é diferente. Em geral, muitos deles vão estar te trazendo vitaminas do complexo B, que são muito boas, especialmente em fases que a gente está passando por estresse. Né, todo tipo de estresse, de fadiga, de superutilização do corpo ou da mente, a tendência é baixar os estoques de vitaminas do complexo B. E os fermentados são fontes muito boas disso, né? Então é uma coisa bastante simples, né? Hoje aqui a gente não vai fazer uma aula prática, é uma pena, mas também está todo mundo convidado para entrar lá no Meu Fermentado, meufermentado.com.br,
e pegar aquela semana de aulas, porque todos os dias vai ter receita, sabe? Todos os dias vocês vão aprender alguma coisinha nova por aqui. E então, queria fazer esse convite para vocês. Eu não sei se a conexão da Luísa voltou ou não. É uma pena, que aqui em São Paulo teve um monte de chuvas desde ontem, assim, ficou estranha a cidade. Tá me ouvindo, Paulo? Né? Mas ela tinha preparado um conteúdo pra gente sobre as questões de consultório mesmo, da visão médica clínica, né? Que ela tem do dia a dia, atendendo as pessoas com a medicina e a nutrologia. Não sei se a Luísa tá por aí. Paulo, tá me ouvindo? Não sei também se o Eric pode me falar. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que o Paulo não está me ouvindo. Eu tô vendo que o chat continua. E tá todo mundo aí, né? Se vocês quiserem fazer perguntas... Aí todo mundo tá eu não tô ouvindo. Não, eu tô vendo que o Eric escreveu no chat, eu não tô ouvindo o Eric e eu também não tô vendo. Qual? Peraí. Paulo? Bom. Não. Ai, que pena. Eu queria ouvir de vocês se essas informações que eu trouxe para vocês hoje fizeram sentido, se é claro, se isso trouxe alguma dúvida, né? A Luísa fico curioso para saber. Bom, tô vendo aqui a Paula falar do endereço meufermentado.com.br. E ali a gente preparou, olha lá, o Eric colou um link ali, a gente preparou uma semana inteira de vídeos onde a gente mostra esse mundo, né, porque é um mundo de coisas que às vezes parece novo pra gente, né, especialmente, assim, eu moro na cidade, às vezes as pessoas do campo ainda, ou que tem uma família mais tradicional, trouxeram receitas da família, né, dependendo da origem familiar. A minha família, o que eu provei quando era criança foi miso em casa, porque eu tenho uma parte da minha família japonesa, né, mas, então a gente preparou uma semana onde você consegue ver o que são todos esses alimentos que eu falei, os alimentos de fermentação selvagem, todo tipo de vegetal que você pode fermentar em casa, sem precisar comprar uma cápsula probiótica ou um sachê ou ganhar uma muda, mas você também vai ver como fazer um refrigerante saudável a partir, né, desses grãos que são doados gratuitamente, né, no Brasil inteiro a gente consegue doação, se na sua cidade não tiver, existem grupos que mandam pelo correio, você só paga o frete, né, e dá muito certo. Enfim, a gente preparou uma coisa muito especial, assim, a gente entrevistou pessoas, assim, que são as referências mundiais no assunto, né, então tem gente dos Estados Unidos, da Austrália, falando de saúde hormonal, falando, enfim, de uma série de coisas. Tá todo mundo bem-vindo para ouvir isso. Luísa, tenta falar alguma coisa, vê se o Paulo te ouve, porque ele não está me ouvindo. A Vanessa, ela tá perguntando uma dúvida bem específica. Agora sim, tô ouvindo. Só a Luísa, né, acho que ele não tá me ouvindo. Você não escuta o Eric, né? Não. Que estranho, não? O Eric tá aqui e eu consigo me comunicar com ele, só que ele não consegue se comunicar contigo. Gente, coisa estranha. Mas enfim, continua, Luísa. Fala pra né? Vocês dois vão continuando aí. Complicado. Mas não é ele falou pra gente seguir. Luísa, tem uma pessoa perguntando sobre aumentar os índices de vitamina D e B. Eu acho que é legal clarear isso, porque é um problema, né, que aparece muito. Bom, eu fiz de começar a ficar ruim a comunicação. Os alimentos fermentados, né, as bactérias que estão nesses alimentos, elas ajudam no nosso intestino, nessa relação mutualista que a gente tem, nessa relação simbiótica, elas querem que a gente fique o melhor possível, nós somos os terrenos delas, né? Então, sim, elas sintetizam algumas vitaminas do complexo B, tá? Ajudam a gente a absorver alguns minerais e elas aumentam, portanto, a biodisponibilidade desses minerais, em destaque para o zinco, para o ferro. Mas em relação à vitamina D, o link que eu vejo muito da ação das bactérias vindas desses alimentos é que elas fortalecem, de certa forma, o sistema imunológico. E o sistema imunológico fortalecido está relacionado a altos níveis de vitamina D. Então, a gente não sabe muito bem onde essa relação começa ou termina.
mas a gente sabe que um facilita o outro. Como as bactérias geralmente fazem no nosso corpo. Bem, assim finalizou mais uma parte da palestra da Luísa e do Paulo, onde eles estão falando sobre os alimentos fermentados. E a gente recebe muita mensagem perguntando como você pode conhecer mais o Ayurveda, como vocês podem se aprofundar no conhecimento do Ayurveda. Lógico, se você quiser ser um profissional de Ayurveda, você tem que procurar cursos de formação profissional em Ayurveda. A gente também tem, procura no nosso site. Mas o que eu vim passar aqui para vocês é outra coisa. A gente montou alguns anos atrás um curso grátis de introdução ao Ayurveda. São mais de 20 horas de aula com diversos profissionais do Brasil, da América Latina, Estados Unidos, Europa, Índia e diversas outras partes do nosso querido planeta Terra. Foi muito bacana. E é 100% gratuito. Então aqui, o primeiro link que está na descrição desse vídeo é um link para você se inscrever. Você vai lá, clica no link, vai ter um botãozinho vermelho, se inscreve, coloca seu nome, seu e-mail, seu melhor e-mail, e você vai receber todas as instruções por e-mail. Que tal? Vamos lá então? Bora lá se conhecer mais o Ayurveda, se aprofundar mais ainda. E lembrando vocês que a próxima parte da palestra está aqui do lado, é só vocês clicarem, e aqui do ladinho, ó, eu vou colocar um botão redondinho. Inscreva-se no nosso canal, gente, é muito importante para nós ter você também no nosso canal. Um grande abraço. Namastê.